Oi pessoal, bem-vindos ao Quinta de Luz Digital mais uma vez, para quem já acompanha a gente há algum tempo. Bem-vindos e sintam-se acolhidos aos que estão chegando pela primeira vez. Essa é uma casa de amor e caridade, de propagação e divulgação da mensagem espírita, tentando trazer os temas que a gente encontra na nossa vida cotidiana pela leitura da doutrina espírita, que quando a gente observa com carinho, com cuidado, tem tanto ensinamento e tanta instrução para acalentar o nosso coração, para nos aprimorar nas nossas condutas morais, nos aproximar um pouquinho mais de Deus, esse Deus que habita dentro de nós o tempo inteiro e que está sempre nos amparando e nos oferecendo conforto, principalmente em tempos tão difíceis como esses que a gente vem vivendo, né, de um bom tempo para cá já. Então, espero que cada um, à sua maneira, possa estar bem ou estar o melhor possível, caminhando rumo ao seu melhoramento e rumo ao melhoramento do nosso grupo social, da nossa comunidade, desse mundo que a gente coabita. E esse, pessoal, é o nosso tema de hoje. O que me foi proposto para conversar com vocês foi o seguinte tema: somos todos parte do planeta. Vê que massa? Eu gostei muito desse tema, mas ao mesmo tempo também fiquei, eita danou-se, por onde é que eu vou seguir, né? O que é que eu vou falar para o pessoal? Como é que eu vou costurar um pouco isso? E aí eu resolvi que a gente devia começar pensando sobre a nossa existência aqui na Terra, sobre o que a gente entende sobre a nossa encarnação nesse planeta. E aí para isso o Evangelho segundo o Espiritismo vai me ajudar. Eu vou ler um trecho que está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que chama Há muitas moradas na casa de meu pai. E aí é só um pedacinho pequenininho que eu vou ler. Está na parte Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas. Muitos se surpreendem por encontrarem na Terra tantas maldades e paixões grosseiras, tantas misérias e doenças de todos os tipos, concluindo que a espécie humana é algo muito triste. Esse julgamento tem origem num ponto de vista muito limitado e dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que na Terra não está toda a humanidade, mas somente uma pequena parte dela. A espécie humana é formada por todos os seres dotados de razão que habitam os incontáveis mundos do universo. A população da Terra, comparada à população total desses mundos, seria o mesmo que a população de um vilarejo, comparada à de um grande país. Se levarmos em conta que a Terra é um planeta de provas e expiações, não podemos nos surpreender com a situação material e moral de seus habitantes. Então a gente começa pensando que os desafios que são propostos, ou às vezes que são lançados na nossa vida, fazem jus ao processo evolutivo que a gente está vivendo. E a gente precisa, ou a gente deveria ser respeitoso e responsável para com isso. Se estamos habitando esse planeta de provas e expiações, é porque a gente ainda tem muita coisa para melhorar lá dentro no nosso íntimo. E quando a gente olha pra gente com verdade mesmo, assim, com sinceridade, com coragem, a gente consegue perceber o tanto de coisa que a gente tem para cuidar ainda, né? O tanto de coisa que a gente tem para evoluir. Vocês já pararam para pensar sobre essa história de bem e de mal? Que a gente, quando vai fazer algo, às vezes a gente tem até um pouco de, enfim, de dúvida sobre o bem, tá? Eita, será que isso aqui é bom? Será que isso aqui não é? Será que isso aqui vai me fazer bem? Será que isso aqui não vai? Mas quando algo vai fazer mal a nós mesmos ou a qualquer outra pessoa, a gente já sabe disso com antecedência, né? O mal tá sempre muito claro para nós. Então, é uma questão de escolha a gente se posicionar diante da nossa vida coletiva ou da nossa vida individual, de acordo com o que a gente acredita que pode nos levar além. Aí esse além vai depender de cada um. Vai depender do desejo, vai depender da criatividade. E como é que a gente desperta essa criatividade? A gente desperta essa criatividade a partir do momento que a gente percebe que a gente não está só no mundo e principalmente que a gente não é completo. Que a gente precisa estar inteiro nas situações, mas que a gente não precisa dar conta de tudo. E que a gente usa essas faltas, essas lacunas, esses buraquinhos dentro de nós como um degrau,
Ou melhor, como um trampolim para o nosso crescimento, porque o degrau, né, ele faz a gente subir, mas a gente empurra ele e a gente dá só aquele passo para o degrau seguinte. Num trampolim, a gente empurra ele com disposição e ele lança a gente lá no alto. E a gente pode até dar cambalhota e depois mergulhar numa piscina. Eu tô aqui elocubrando, imaginando, porque acho que é assim que a gente pode construir uma coisa diferente. É assim que a gente pode construir uma reflexão que seja bem-humorada, porque Deus quer de nós bom humor, alegria, respeito pela vida. Respeito que anda assim, coladinho com a responsabilidade. A responsabilidade que a gente tem ao nos darmos conta que a nossa ação, a minha ação, a tua ação, tem efeito sobre a vida do outro, tem efeito sobre o ambiente compartilhado, tem efeito sobre esse planeta. Esse planeta que é composto de gente, mas que é composto de planta, de bicho, de mineral, de tanta coisa que a gente nem dá conta, né? Que a gente nem consegue perceber também. A gente não pode reduzir a vida no planeta ou a vida do planeta unicamente à nossa condição de racionalidade. A gente não deve cair nessa soberba de achar que somos mais merecedores de qualquer coisa que seja, e muito menos de escorregarmos na armadilha de pensar que a vida está aí para ser útil. A vida não tem que ser útil, a vida tem que ser boa, a vida tem que ser vivida, experimentada, usufruída. A gente já falou sobre isso num vídeo passado. Mas a vida está aí para oferecer para a gente a condição de nos transformarmos intimamente, crescermos, evoluirmos, caminharmos em direção a um progresso, mas que não é o progresso das coisas materiais, que não é o progresso da utilidade, que não é o progresso que muitas vezes vem disfarçado de atividades extras, de compromissos, dessa feira de utilidades que a gente vive por aí nesse mundo. Quantas e tantas vezes a gente tem se perdido a chance de abraçar as nossas pessoas queridas, perdido a chance de cuidar, de brincar, de aproveitar, de estudar junto, de compartilhar conhecimento. As crianças têm tido milhões de atividades diárias, colégio, inglês, natação, futebol, enfim, um monte de coisa. Como se a infância fosse tempo de construir currículo. Como se a adolescência fosse tempo de acumular conhecimento para poder ter a melhor nota no Enem, no vestibular, o que quer que seja. A vida acontece todo dia, ela não espera por nós. Ela não é lá na frente, ela é o agora. E a gente precisa ser respeitoso e responsável com ela. Assim como a gente precisa ser respeitoso e responsável com toda a vida que existe nesse planeta. A gente só existe e a gente só se alimenta porque a gente tem a condição de aproveitar o que o mundo nos oferece. Quando eu fui me preparar para conversar com vocês, a gente vai buscar informações, né? O que é que a gente pode trazer de legal para costurar com a doutrina espírita? E aí eu escutei uma fala de Ailton Krenak. Se vocês não conhecem, Ailton Krenak é um escritor, enfim, um cara que, para mim, acima de tudo, ele é um incansável questionador e estimulador de reflexão justa, de reflexão honesta a respeito da nossa relação com a natureza, com os povos originários do nosso país, do nosso continente em geral, né? Com os povos ditos indígenas. E ele estava falando sobre a área que ele vive perto do Rio Doce, acho que é Minas Gerais, não tenho certeza, mas acho que é isso. E ele estava falando sobre a relação da comunidade dele com o rio, que eles tratam o rio como se fosse o avô deles, um ancestral. E que, enfim, indústrias chegaram e estão poluindo o rio. E ele fala sobre quando a gente desnaturaliza e a gente tira a substância de vida dos elementos da natureza, do rio, da montanha, do vento, das árvores, a gente autoriza que esses elementos da natureza passem a ser depositários de lixo, de resquícios, de resíduos da nossa ação.
quando a gente deveria respeitá-los porque eles estão o tempo todo nos oferecendo um monte de coisa sem pedir nada em troca. Apenas partilha dessa experiência. É tão cruel a gente pensar que nossos ancestrais viviam aqui, habitavam o mundo e coexistiam com a natureza sem conflitos, respeitando esse território, respeitando o que a natureza oferece e oferecendo também a sua contribuição de existência como um dos elementos da vida, porque é isso que nós somos. Aí a nossa estrutura de crescimento, o que a gente interpreta como progresso, faz com que a gente nem pense sobre tudo isso. Faz com que a gente substitua a vida. Substitua a vida por tudo que é utilitário. Às vezes a gente não dá conta de como a nossa produção de lixo, por exemplo, está influenciando a nossa própria vida, porque para nós não faz muita diferença, porque quando eu quero algo, tá lá na prateleira do supermercado, tá lá na prateleira da farmácia, tá lá na gôndola da padaria. Então, para nós que vivemos nesse mundo urbano, principalmente, as coisas estão ao alcance da mão. Mas para quem está lá na roça ou para quem está lá na floresta, essas pessoas estão sentindo mais o peso da nossa ação. E como é que está a nossa consciência com relação a isso? Como é que está o nosso respeito por esse ambiente que é de todos nós? A escritora Patrícia Gerbrin, ela montou um baralhinho que ela chama de Palavras de Criança. E eu acho muito legal ele. Na chamada do vídeo, eu me inspirei nessa carta que eu vou ler aqui para vocês agora. É a carta da solidariedade. É o seguinte, ela diz um sentimento ou uma palavra e as crianças descrevem o que é aquilo. E olha só o que uma criança falou sobre o que é solidariedade. Solidariedade é quando a gente está dormindo e sonha que todo ser vivo do universo é uma parte da gente. E a gente sabe que só vai acordar de verdade quando todas essas partes tiverem despertado. Aí a gente fica logo querendo acordar todo mundo. Participe do processo do despertar coletivo. Somos todos nós instrumentos e elementos transformadores, participantes desse despertar coletivo. A gente só caminha, a gente só evolui enquanto povo, enquanto nação, enquanto comunidade humana, enquanto planeta, enquanto humanidade, quando a gente vai trazendo junto da gente os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos parceiros, essas pessoas, essas experiências humanas, essas almas que existem aqui coabitando conosco nesse planeta que tanto nos oferece. Esse planeta que dá pra gente e não pede, esse planeta que cuida da gente, que ampara a gente, que oferece alimento, abrigo e principalmente chance de amadurecermos, chance de crescermos com relação a todos os nossos valores morais. E para isso a gente precisa ter responsabilidade, respeito. Tá na hora da gente parar de achar que os recursos são infinitos, da gente parar de achar que a gente pode fazer o que a gente quiser ao nosso bel prazer. De fato, se a gente pensa numa lógica de existência contínua, a gente até poderia, né? Mas então vamos bancar as consequências. Será? Será que a gente está pronto, disposto para bancar as consequências dessas escolhas tão mesquinhas que tantas vezes a gente tem feito? Será que a gente deseja, que a gente quer, que a gente aguenta enfrentar o tanto de coisa que a gente pode vir a enfrentar, como por exemplo agora essa pandemia da Covid? A gente pode usar essa experiência como aprendizado, né? A gente pode usar essa experiência como uma chance de transformação da nossa ação. Joana de Ângeles tem um livro que chama Jesus e a Atualidade, psicografado por Divaldo Franco. E tem um dos capítulos que é Jesus e a Responsabilidade. E ela fala assim: a responsabilidade liberta um indivíduo de si mesmo, alçando-o aos planos superiores da vida. Enquanto ele se movimenta cultivando o morro das paixões selvagens, desajusta os implementos emocionais,
tornando-se vítima de si mesmo, facultando que lhes instalem as doenças degenerativas e causticantes. A renovação moral propicia a canalização das energias saudáveis de forma favorável, preservando o ser para os cometimentos elevados a que se destina. A gente já sabe que a gente está destinado à evolução, à elevação, à iluminação. Então vamos cuidar da gente fazer isso da melhor forma possível, sem pensar numa perspectiva utilitarista, sem pensar em querer ser melhor do que o outro, sem pensar no como eu posso me beneficiar disso, sem pensar no quanto a gente vai ganhar com isso ou com aquilo, porque a vida não é sobre isso, né? A vida não precisa estar calculada, a vida simplesmente é e ponto. E a gente precisa ter coragem de viver uma vida bem vivida. A gente precisa ter coragem de se lançar para essa vida. É chegado o tempo. É chegado o tempo da gente respeitar os rios, da gente respeitar o alimento, da gente respeitar o ar que a gente respira, da gente respeitar a dor do outro. A dor do outro não apenas aquela dor que a gente consegue observar e entender porque de repente a gente passou por algo parecido, mas da gente desenvolver cada vez mais a condição de empatia, de imaginar, de se colocar no lugar do outro, de abrir o coração. A iluminação necessariamente está relacionada com a expansão da nossa amorosidade, porque o amor é um instrumento de Deus. O amor é o recurso de Deus. O amor é o pincel. Ao mesmo tempo, é o pincel, a tinta, a tela. O amor é tudo que Deus usa para se comunicar com a gente, para tentar oferecer para a gente essa chance da gente capturar a vida, tomar ela pelas mãos, abraçar e seguir nesse caminho de iluminação, de crescimento, de melhoramento. O planeta é um organismo vivo. O planeta é um organismo vivo que pulsa, que se expande, que cresce e que oferece pra gente essa chance de fazermos o mesmo. Eu tô aqui com outro livro para ler um outro trechinho para vocês. Esse livro chama Mensagens de Maria para o Mundo. E tem a seguinte fala: o planeta é um organismo vivo e também faz parte de um universo maior e vivo. Por esse planeta estar também imbuído da força vital que é a essência de Deus, ele não está estagnado, mas sempre crescendo em todos os sentidos. Existem muitas novas revelações reservadas aos habitantes da Terra e de outros planetas. Esse é o momento de um realinhamento do ser espiritual com a totalidade do espírito. Então vamos aproveitar, fazer a nossa parte e deixar de sermos bobos e deixarmos as experiências irem passando, as chances da gente crescer, da gente se melhorar, da gente evoluirmos passando. Vamos agarrar a vida. Vamos morder a vida com avidez, com afinco, com alegria, com desejo. E saboreá-la, usufruí-la, degustá-la e principalmente compartilhá-la. Porque a experiência de viver ganha um sentido muito mais efetivo, colorido e bom quando a gente compartilha ela com quem está ao nosso redor, com quem faz dela uma experiência que seja transformadora, que faça com que a gente se sinta presente, presença, amado, amável. Que a gente possa gostar e ser gostável. Que a gente possa compartilhar sorrisos, abraços, ser deserto quando a gente precisar passar pela experiência do deserto, mas a partir de então construir com as nossas escolhas os nossos próprios oásis também e oferecê-los com dignidade, benevolência e respeito a todos aqueles que desejarem e construírem também os seus caminhos para esses oásis. É isso. Que a gente respeite o nosso planeta, que a gente respeite a vida que se manifesta em todos os elementos que aqui estão ao nosso redor. Que a gente, aos pouquinhos,
saia da perspectiva da utilidade, do pragmatismo, e que a gente passe a respeitar, usufruir e amar cada vez mais. Muito obrigada pela chance de estar aqui de novo conversando com todo mundo e até as próximas. Tchau, gente!